Obrigada, gente. Pronto, estamos gravando. E continuamos lá, né? Eu tinha esquecido, né? Mas a gente vai gravar a aula também e disponibilizar no Moodle, né? Se alguém precisar ver de novo, ou, né, para quem faltou hoje, não pôde estar presente sincronamente, ela vai ficar disponível lá, tá bom? Então, eu vou continuar da onde a gente estava, né? Mas, é, ok, vamos, fica lá no Moodle. Vou continuar da onde a gente estava, mas vamos sempre indo e voltando, né? Retomando. Então, objetivos de aprendizagem, né? São esses três que nós vamos colocar. Um está conectado no outro e os três são igualmente importantes. Questão problematizadora que eu quero lançar para vocês para a gente começar. Quais são os perfis dos sujeitos que representam uma demanda potencial para a EJA em sua região? Né? Essas pessoas têm um perfil só ou são vários perfis? Né? Quem é o sujeito da educação de jovens e adultos na região de vocês? É por onde nós devemos começar o nosso pensamento. Que fatores aproximam os sujeitos da EJA? É possível reconhecer coletivos específicos em relação a gênero, raça, faixa etária, condições de trabalho, em seu contexto? O que esses coletivos demandam? Né? Como é que assim, quando nós falamos de sujeitos da EJA, nós estamos falando de quem? E para a gente entender um pouco, né, de quem nós estamos falando quando nós falamos em sujeitos da educação de jovens e adultos, nós vamos ver este documentário, um pedacinho, né, que é um documentário bem amplo, mas é importante a gente ver um pouquinho, e daí eu deixo, né, o link para vocês. Quando vocês puderem, é interessante ouvir, ver essa discussão e poder aprofundar esse pensamento. Deixa eu parar de compartilhar esse, vamos compartilhar o vídeo. Conhecida como EJA, atende pessoas com mais de 15 anos que, por algum motivo, não conseguiram completar o ensino fundamental ou ensino médio na idade regulamentar. De acordo com o Censo da Educação, Censo Escolar da Educação Básica, há quase 4 milhões de estudantes matriculados na educação de jovens e adultos. O maior número, cerca de 1,6 milhão, cursa os anos finais do ensino fundamental. E por que esses alunos estão matriculados nesta modalidade de ensino? Porque eles não conseguiram concluir os estudos na idade regular e porque o número de matrículas na EJA vem caindo. No programa de hoje, vamos mergulhar no universo da educação de jovens e adultos para tentar compreender os principais desafios desta modalidade de ensino. O Roda de Conversa é um programa que debate temas do cotidiano escolar sob a perspectiva pedagógica. É uma iniciativa da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais, idealizada pela Magistra, a Escola de Formação e Desenvolvimento Profissional de Educadores de Minas Gerais, em parceria com a Assessoria de Comunicação Social. E para discutir o assunto de hoje, a educação de jovens e adultos, eu recebo aqui nos estúdios Leôncio Soares, pós-doutor em Educação de Jovens e Adultos. Ele é professor da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais, com pesquisas e publicações na área de Educação de Jovens e Adultos. Recebo também Maria Clara De Piero, professora da Universidade de São Paulo e especialista em políticas públicas de educação de jovens e adultos. E recebo Jane Paiva, professora da Faculdade de Educação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, pesquisadora na área de educação de jovens e adultos. Todos vocês três, professores, muito bem-vindos ao nosso Roda de Conversa. Obrigado. Então, por que? Vamos começar com essa pergunta que a gente iniciou o programa.
O que acontece com esses nossos jovens e adultos, né, que por algum motivo não conseguem concluir o curso do ensino fundamental, ensino médio na idade regular? Por que acontece isso? E tentando pensar um pouco, daí a gente encontrar, inclusive, a importância das jovens e adultos. Vamos começar o nosso roda, professora Maria Clara, professora Jane, professor Leôncio, fiquem à vontade. Bom, posso começar. Eu acho que a gente tem pelo menos 2 grupos, né? É uma diversidade enorme. É difícil, inclusive, a gente pensar num caos, assim, num Brasil tão grande como... Não tem um público único, mas nós temos 2 grupos que foram precocemente excluídos dos seus direitos educativos. Você tem um grupo de pessoas, em geral, pessoas mais idosas, com idade mais avançada, que viveram numa época em que o acesso à educação era mais difícil, principalmente nas zonas rurais. Então, nesse grupo nós vamos ter os analfabetos, as pessoas com muito baixa escolaridade. E há um segundo grupo, muito numeroso e bastante heterogêneo, de pessoas que abandonaram precocemente os seus estudos por fatores extraescolares, sociais, que têm a ver com pobreza, necessidade de ingresso precoce no mercado de trabalho, mas também por fatores escolares em função do fracasso, né, de não terem tido uma trajetória escolar interrompida, mal sucedida, com sucessivas reprovações que acabam desestimulando e levando ao abandono escolar precoce. Eu acho que eu podia complementar um aspecto, Marcílio, que me parece relevante, né? Na história da educação brasileira, o direito à educação para todos, ele é muito recente, né? Da Constituição de 88. Então, esse conjunto populacional com mais idade também vem de uma interdição ao direito à escola, à educação, né? Que a sociedade manteve durante muito tempo. Quer dizer, nós temos na Constituição de 34 esse direito assegurado, depois nós vamos garantir o direito do voto do analfabeto pela emenda constitucional de 69, e só em 88 esse direito volta, né? Então, do ponto de vista histórico, a gente tem uma boa explicação para entender esse conjunto tão forte, porque é um direito social tardiamente conquistado pela cidadania brasileira. Mas do ponto de vista também contemporâneo, esse aspecto que a Maria Clara destaca, do intraescolar, tem sido muito importante para nós entendermos a presença de tantos jovens. Voltar nesse intraescolar, professor Leôncio. Sim, eu vou acrescentar ainda mais um dado. Na medida que esse universo é bastante heterogêneo, né, então faz parte também desse universo a questão enfrentada pelo machismo com relação às mulheres, né? Quando, na educação de jovens adultos, a gente pergunta para esses sujeitos por que pararam de estudar. Então, além desses elementos citados aqui, a questão do trabalho ele é muito forte, mas no caso das mulheres em especial, aquela marca de que quando eu era mais nova, meu pai me impedia, porque falava, eu vou lá aprender a escrever carta, isso ainda é atual. Quando se casa, às vezes pensando que se livrou, às vezes tem um marido que também impede que essa iniciativa aconteça. Então, aumentando as explicações um pouco do porquê esse grupo não chegou a estudar quanto mais novo e agora volta a estudar. E um dado importante em relação a essa questão é que nós só vamos encontrar nas faixas de maior idade, é que nós vamos encontrar as mulheres como as menos escolarizadas. Hoje, né, o gênero feminino no Brasil conquistou, né, uma ampliação de acesso em todos os níveis de ensino. Só perdemos para as idades mais avançadas, que ainda vamos encontrar as mulheres como as menos escolarizadas e menos alfabetizadas, né? Vocês tocaram, né, falando. Voltamos. Pessoal, eu passei só esse pedaço, né? Mas eu envio para vocês, coloco ali no chat depois o link desse documentário, dessa entrevista, né, dessa roda de conversa, que ela nos provoca, né? Nesse comecinho aí, eles nos trazem 3 questões interessantes para a gente pensar, né? Quem é esse público? Quem é esse sujeito
da EJA, da Educação de Jovens e Adultos, né? Então, eles nos colocam essa questão, primeiro, da questão do que acontecia antigamente, né? Da falta de acesso à educação, hoje também, mas hoje, por lei, existe essa... Achei que tinha caído. Hoje existe a obrigatoriedade da educação, né? Mas, como eles colocaram, isso é bem recente, né? Vai ser a Constituição de 1988 que vai trazer essa questão né, para a discussão. E eles colocam também, e nós vamos discutir isso na nossa disciplina, outras questões que vão surgindo, né, que além desse sujeito que não teve acesso à educação, mas mais adiante na nossa disciplina nós vamos discutir isso, mas agora um fenômeno mais recente, que esse estudante que não consegue, a educação não atende às necessidades dele, e ele sai da escola, ele não consegue ir, né, não consegue acompanhar, vamos dizer assim, a escola não está sendo boa para ele. E ele sai da escola e ele volta depois, muitas vezes, na educação de jovens e adultos, assim, relativamente jovem, né? E outra questão que eles colocam é a questão das mulheres, né? Que é bem interessante a gente pensar que hoje em dia as mulheres mais jovens, né, têm uma escolaridade mais alta no nosso país, mas as mulheres mais velhas, né, que são as mulheres que frequentam a nossa educação de jovens e adultos, elas muitas vezes foram vítimas daquele machismo, né? De que mulher não saía, mulher tinha que ficar em casa, tinha que aprender a cuidar de casa, e foi-lhes cerceado o direito à educação, né? E agora, muitas vezes, elas voltam, depois de viúvas, muitas vezes, né? Depois dos filhos criados, elas conseguem ver a educação como um momento em que elas dedicam realmente a si próprias, né? É uma coisa muito bonita. A Quitéria, só um minutinho, gente. Alguns estudantes ainda estão tendo dificuldade para acessar a nossa aula. A Quitéria colocou aqui no chat, gente, eu vou ler o que ela colocou, que eu achei bem interessante, mas se quiser abrir também o microfone e falar, gente, fiquem à vontade, tá bom? Participem, não tem problema. Então, ela colocou: leciona na EJA, no município de Ipojuca, região metropolitana do Recife. O público é bem heterogêneo. Tem aqueles que não tiveram oportunidade e agora estão realizando seu sonho. Tem aqueles que estão porque a empresa solicitou, né, a escolaridade. Tem alunos idosos que vêm para ter uma ocupação. E, por fim, os alunos problema, né, que acabam vindo para a EJA. Realmente, isso é uma coisa assim que nós estamos vendo. Os nossos adolescentes que acabam vindo para a educação de jovens e adultos e ficam meio desconectados aqui, né? Deixa eu ver. Aqueles que realmente querem aprender, contamos nos dedos. No entanto, em conversa com outros professores durante o dia, também há uma grande falta de interesse dos adolescentes em aprender. Então, essa é uma questão que nós vamos discutir durante o nosso curso, né? Que são essas faixas etárias diversas também dentro da educação de jovens e adultos, às vezes bem diversas. Aqui no campus de Urupema nós temos essa situação, né? Na turma de Fundamental 2, nós temos os nossos adolescentes, alguns até menores de idade ainda, e temos, por outro lado, aqueles idosos, né, que são nossos alunos da alfabetização que progrediram e acabaram chegando. E existe essa situação, né, desses estudantes
que têm essa dificuldade de compreender a educação, né, o papel deles, assim, e os adultos também, com aquela coisa, né, com aquela falta de paciência, com os adolescentes. Então, fica esse conflito, né? Nós estamos, inclusive, aqui eu sou coordenadora da educação de jovens e adultos, e é uma das coisas que eu mais faço é intermediar esse conflito. Deixa eu ver se mais alguém colocou, né? Ana Maria aqui conversando, né? Colocou a Quitéria concordou, né? Que é uma situação difícil, mas a gente precisa, o Jonathan também, né? Talvez essa falta de interesse esteja ligada ao fato de que muitos desses sujeitos não se reconhecem no modelo tradicional da escola. Exatamente, né? Pouco diálogo com suas vivências. Olha lá, ó. Mais um aluno teve problema aqui com o Moodle. Ah, gente, desculpa, nós vamos corrigindo essas coisas. Deixa eu ver. Sim, a Quitéria colocou aqui. Que bom que vocês estão debatendo aqui no chat, gente. Isso é muito bom. É uma situação que nós temos que entender que não é uma situação simples, né? Não é um ou outro fator, são vários fatores, e é por isso que eu coloquei lá aquele vídeo para a gente pensar. Só naquele comecinho foram apresentados 3 ou 4 fatores, mas existem muito mais, né? A educação de jovens e adultos, ela surge por uma demanda que é o abandono, né, a falta de oferta para esses adultos na idade, quando eram crianças, e, por outro lado, ela acaba sendo mantida, por quê? Exatamente por uma dificuldade da nossa escola regular, vamos dizer assim, né? Não que a EJA não seja, né? A EJA também é, mas a nossa escola comum, né? A educação lá dos estudantes na idade certa. Então, havia, até pouco tempo atrás, uma discussão que a educação de jovens e adultos era um remendo, vamos dizer assim, uma coisa transitória, e com o tempo ela deixaria de existir, né? Por quê? O pensamento era esse, até algum tempo atrás, que se alfabetizaria as pessoas, né? Daí as pessoas mais velhas, e os mais jovens estariam lá na escola comum, né? Então, com o tempo não precisaria mais da EJA. Mas o que se percebeu? Se percebeu que não, né? Que muitas vezes o sujeito que vem para essa educação de jovens e adultos é aquele que é excluído da escola comum hoje em dia, né? Que são esses chamados estudantes problema que acabam vindo para cá. Mas esses estudantes problema também muitas vezes é aquele estudante com deficiência, que não, no qual para o qual a escola comum não foi organizada para recebê-lo adequadamente. É aquele estudante com dificuldade de aprendizagem, né? Sem deficiência definida, muitas vezes, né? Ou sem deficiência mesmo. Sim, eu não sei o que você está fazendo. Você sabe o que você quer. Mas agora se você sair, você não vai poder ficar. Cuida isso. Acho que a colega esqueceu, deixa eu ver. Pronto. Muitas vezes esse estudante acaba vindo para a educação de jovens e adultos, né? Raquel está acompanhando aqui. Raquel é a nossa coordenadora do curso, né? E ela está me dando uma mão, está olhando aqui também no chat, tá bom, gente? E nós vamos respondendo, né? Se quiser participar, pode abrir o microfone, não tem problema. Vamos lá voltar aqui aos nossos slides. Então, quando nós pensamos em educação de jovens e adultos, nós pensamos em diversidade, né? Embora a maioria pertença à camada mais pobre da população,
né? Mesmo assim, é um público diversificado, né? Gênero, né? Etnia, pode ser uma escola urbana ou rural, o que diferencia muito, né? Se o aluno aqui, ainda, né, do livro dela, está portador de deficiência, essa terminologia não é correta, tá, gente? Mas como é um livro um pouquinho mais antigo, esse é o livro base da disciplina, tá? Está disponível no Moodle. Então, se é um aluno com deficiência, né, ou não, ou qualquer outra questão que compõe essa diversidade, tá? Então, nós temos um público diverso. Quando nós falamos em educação de jovens e adultos, nós estamos falando de sujeitos, não de um só sujeito, né? E a diversidade, né? Quando a gente fala nessa diversidade, né? Nós falamos em diferenças, né? E essas diferenças são múltiplas, né? Como esse aluno se relaciona com o seu meio, vai apresentar essa diferença. Não se trata de respeitarmos as diferenças como algo exclusivamente pertencente ao outro, pois seria essa uma forma de se sobrepor ao outro, recusando as próprias diferenças. Esse trecho aqui eu coloquei para vocês porque é uma coisa para a gente pensar, né? Quando a gente fala em diferença, muitas vezes a gente entende que a diferença é uma coisa do outro, né? Como se nós fôssemos os normais, né? E o outro fosse o diferente. E não, quando nós falamos em seres humanos, cada um é diferente do outro. Não existe dois seres humanos iguais, né? Nem se forem gêmeos idênticos, cada um vai ter sua personalidade. E a gente compreendendo isso, nós conseguimos trabalhar com esse estudante conseguindo superar essa visão estigmatizante, né? Que ele é o diferente, ele é o pobre coitado, ele precisa de ajuda e nós somos aqui os seres iluminados para ajudar, né? E não é bem assim, cada um tem os seus conhecimentos, tem as suas habilidades, tem a sua capacidade, né? E é necessário que nós tenhamos condições de respeitar isso em cada ser humano, para que nós possamos tratar esse sujeito da educação de jovens e adultos como um sujeito capaz, né? Não como um sujeito passivo que nós vamos lá, aquela coisa, né, que a gente muitas vezes ainda vê na educação, aquele assistencialismo, né, que coloca o estudante como um ser incapaz. Isso não favorece o estudante da EJA. Tá? E como se forma a identidade de cada sujeito? E aí, gente? Alguém quer arriscar? Deixa eu fechar aqui, para ver vocês. Como é que se forma a identidade? Aqui. Nossa, eu estou gostando, vocês estão participando bastante aqui no chat. Pena que eu não consigo acompanhar tudo, né? Muito bom. A Raquel está tentando responder, mas vocês estão participando bastante aqui. Que bom, fico contente. Os nossos problemas, né, os conflitos em sala de aula, que a diversidade traz esse conflito, né? Quando são todos pensando da mesma forma, é uma coisa, né? Não tem conflito, porque todo mundo vai pelo mesmo lado, ninguém diverge, né? Mas quando há diversidade, existe o conflito. E isso não é ruim, porque nos faz pensar vários caminhos, né? Então, isso é muito importante. Então, vamos lá. Voltando ao que eu perguntei, vamos pensar. Como é que é formada a identidade de cada sujeito? Como é que nós tivemos as nossas personalidades formadas? Nós já nascemos assim? Né?
Deixa eu ver, acho que alguém respondeu aqui. Ah, Quitéria. Nossa formação vem das questões sociais, culturais, econômicas econômicas e até mesmo ambientais. Perfeito, Quitéria. Históricas também, né? Onde a situação histórico-social, econômica, né, cultural, ambiental em que nós estamos inseridos, em que nós nascemos, vai ajudar a formar a nossa identidade, né? Mas nisso nós temos que entender também, né? Daí nós retomamos, não, nós pensamos em Vygotsky, né? Quando ele fala em vivências, né? Isso aí vai ajudar a formar a nossa personalidade, a nossa identidade, mas cada um responde uma forma, né? Então, nós temos que ter cuidado também para não ser deterministas, né? Para não dizer, ah, não, aquele lá é pobre mesmo, não vai dar em nada. Como muitas vezes a gente ouve dentro da escola, professor falar isso, infelizmente. Mas nós temos que compreender que essa formação nos ajuda a formar a identidade, mas cada um responde à sua forma. Boa noite, professora. Com licença rapidinho. A aula está sendo gravada, tá? Sim, está sendo Tá gravado. certo. Porque hoje, às 20 horas eu vou ter que sair. E eu entrei no link do AVA e aí depois mandaram o outro, era o outro. Não, fica tranquila, está sendo gravada, tá? E a gente vai corrigir lá esse probleminha no Moodle, tá bom? Certo. Ok. Então, aqui, muito bem. Carregar de autoavaliação. Quando nós falamos, deixa eu ver, a Priscila colocou, né? Uma palavra importante aqui, que é comunidade, né? Ser humano forma sua identidade em comunidade, tá? Nós, seres humanos, somos reflexo da nossa comunidade. Vamos lá, continuando. A gente discutir um pouco mais. E eu coloquei aqui, né? Eu vi que vocês já discutiram isso, que é a novos desafios, a juvenilização da EJA. Essa é uma situação que arrepia os cabelos dos professores, né? Porque nós chegamos numa educação de jovens e adultos, que muitas vezes dentro da mesma turma são duas turmas distintas. É lá as pessoas mesmo mais idosas na turma, vindos de um processo de alfabetização, e do outro lado, esse estudante que muitas vezes já estudou até lá a sua sétima, oitava, às vezes até o nono ano, né? E evadiu da escola comum e acabou vindo para a nossa educação de jovens e adultos. E esse estudante, adolescente, muitas vezes visto como aluno problema, acaba se deparando, né? O professor acaba se deparando com essa situação, que é desafiadora. Desse estudante que tem um conhecimento, né? Afinal, ele estava na educação, então ele às vezes tem um conhecimento bom até. E, por outro lado, ele tem aquela coisa do adolescente, né? E do outro lado, temos o adulto com grande dificuldade, mas com aquele empenho de aprender e aquela falta de paciência com esse estudante adolescente. Então, o professor se vê nesse embate de como trabalhar com esses dois grupos dentro da sala de aula, conseguindo levar esses estudantes a entrar num acordo, vamos dizer assim. E nós vamos pensar nisso aqui juntos, né? Quem sabe nós chegamos a uma conclusão. Deixa eu ver lá. E a gente volta, né? Nesse pensamento aqui, gente. Deixa eu ver aqui.
Estou vendo aqui no chat de vocês. Uhum. Exatamente, a Rosalena colocou aqui, né, que a identidade se forma um processo complexo, dinâmico e contínuo, né? Muito bom. E a Vanessa? Sim. Vanessa, você quer também comentar? Eu acho que a gente precisa pensar nessa questão, né, Glauciama, nós vamos fazer isso durante a disciplina, né, de que a diversidade é própria do ser humano, mas quando nós estamos falando da modalidade EJA, né, o que aproxima esses seres humanos ali, por mais diversos que sejam, é o direito à educação negado em algum sentido, né? É a necessidade de abandonar a escola pelo trabalho, é a necessidade de a falta, a dificuldade, né, de acessar a escola porque morava no interior, para as pessoas mais idosas, a família que tem alguma questão conturbada e aí o adolescente precisa sair, trabalhar, ajudar. Muitas vezes é a maternagem, né, falando aí na questão de gênero, né, das mulheres, as meninas, adolescentes, muitas vezes abandonam a escola. Então, existe aí uma incompatibilidade, digamos, né, entre as necessidades distintas da vida, né, dos sujeitos que também são marcados socialmente, né, que compartilham muitas vezes uma identidade ou de gênero, ou de classe, né, ou de raça, e que a gente precisa considerar, né, que não é apenas essa questão intergeracional, por exemplo, né, por mais que eles estejam distanciados no tempo, nas demandas de aprendizagem, né, nas formas de viver, é preciso que a gente olhe também para aquilo que os conecta, né, porque a partir desse olhar, e é isso que a gente vai trabalhando um pouco, acho que o nosso livro base também vai trabalhar um pouco, né, esse olhar para as coletividades ali presentes, nos ajuda a pensar em práticas que favoreçam esse diálogo, né, ao invés do conflito que se põe, né. Mas eu estou gostando bastante das colocações que vêm sendo colocadas aqui por todos, né, por todas, e acho que é isso mesmo, né, a gente tem que pensar que ali nós temos diferenças, né? Mas também podemos ter conexões, e aí é o tal desafio, né? Acho que esse é o desafio maior de todo mundo que trabalha com a EJA, de encontrar quais são as conexões possíveis, né? Quais são as práticas que fazem sentido para cada grupo, né? E aí cada grupo é um grupo, né? Isso também é interessante. Você entra numa EJA, né? É diversidade, mas você entra numa turma que é completamente diferente da outra, né? Uma tem mais senhoras, outra tem mais jovens, a outra está mais misturado, né? E é interessante a gente ter esse olhar sensível para poder conectar, né, essas pessoas e de forma que elas não se afastem novamente, né, do direito à educação. Mas é isso, só um comentário para ajudar, né, na discussão. Perfeito, Vanessa. E é isso, né? É o direito à educação. Quando a gente pensa principalmente nesses adolescentes, que muitas vezes, aqui também, na educação de jovens e adultos, eles têm essa dificuldade, né? Que é uma discussão que se tem, mas é uma coisa que nós temos que pensar, porque eles já tiveram esse direito negado, né? Pela dificuldade da escola comum se organizar para trabalhar com eles, e quando eles chegam aqui para nós, novamente eles correm o risco de terem esse direito negado, né? Por, vamos dizer assim, não se encaixar no público que se espera para a educação de jovens e adultos, né? Então, é uma coisa assim que é necessário que a gente pense nisso, como a Vanessa disse, né?
do que o que nos conecta, né? E a eles também, aos estudantes, e trazer isso em discussão, né? Como eu coloquei, a diversidade traz o conflito, né? Mas o conflito no sentido que são diversas personalidades, identidades com necessidades, né? E para se superar é o que o Paulo Freire nos traz, né? Uma educação dialógica, uma educação para o diálogo, né? O que muitas vezes nós temos dificuldade de trabalhar com os estudantes. Essa educação que provoque o diálogo, que os faça falar e ouvir o outro e assim compreenda, né, essa coletividade. Vamos lá, continuando aqui. Então, aqui, né, só acrescentando, né, que a identidade é constituída social e culturalmente, sendo permeada por relações de poder, né? Então, isso também é uma coisa importante que nós não podemos nos esquecer, que esses sujeitos que chegam na educação de jovens e adultos, eles já enfrentaram esses processos de exclusão, de poder, né? Geralmente são pessoas que fazem parte das camadas populares, né? Como já foi discutido no vídeo, muitas vezes são mulheres que passaram por processo de exclusão por causa do machismo, o trabalho, né? O jovem que tem que deixar a escola para trabalhar, né? Ou mesmo os mais velhos, que nem era pensado na época deles que a educação era um direito deles, né? Então, essa formação dessa identidade é completamente permeada por relações de poder, onde esse sujeito, muitas vezes, se vê como uma pessoa inferior, né? E esse processo é construído. Quando ele chega aqui para a gente, ele vem muito marcado por essa relação, né? E para que nós consigamos superar isso, é preciso trabalhar com esse estudante, permitindo que ele compreenda, né, o seu papel como ser humano, como cidadão, né, sujeito de direitos e a sua importância como cidadão. O processo sócio-histórico de constituição das sociedades e dos sujeitos sociais se dá por rupturas com determinados modos de pensar a sociedade, o homem, a mulher, suas relações. Os sujeitos são múltiplos e, portanto, não podem ser definidos apenas por estereótipos ou categorias que sintetizam a totalidade e complexidade de cada sujeito, tais como o pouco escolarizado, o analfabeto, o pobre, a mulher, o negro, né, o adolescente, problema, entre outros. E a gente vai ver só um pedacinho desse documentário aqui, né, que já está... A hora já está adiantada e nós vamos caminhando para o nosso finalzinho. Deixa eu voltar lá com vocês. Pessoal, esse vídeo traz assim um pouco dessa diversidade mostrada por eles mesmos, né? Documentário Vozes da EJA, Racismo e Diversidade. Então, nós vamos ver só um pedacinho aqui, mas esse pedaço dá para vocês terem ideia dessa diversidade presente na educação de jovens e adultos, assim, né? Vamos dizer, numa amostra, né? Mas moro aqui em João Pessoa há 20 anos. Meu nome é John Anderson da Silva Nogueira. Eu sou daqui de João Pessoa, mas fui criado na parte do tempo em São Paulo, um bom tempo. E aí eu retornei para João Pessoa no ano de 2018, sou cabeleireiro e atualmente trabalho no meu salão.
Meu nome é Maria de Lourdes Oliveira Nogueira, sou casada, sou de João Pessoa, nasci aqui na Paraíba. Tenho 2 filhos, já de maior, tenho 45 anos. Meu nome é Isabela, eu tenho 20 anos, eu sou de Recife, fui adotada com 45 dias de nascida, fui criada por um casal de homossexuais e pelos meus bisavós maternos. Então, me chamo Francisca Santos da Rocha, sou natural de João Pessoa, né? Nasci em João Pessoa. Porém, quando eu nasci, a minha mãe me doou e a minha avó materna me levou para ser criada em Solânia. Meu nome é Rafael Eduardo, moro com meus pais, tenho 19 anos, tenho uma vida assim social, uma classe média, e trabalho no INSS, né? Sou solteiro, moro com meus pais, tenho 4 irmãos. Meu nome é Maria da Penha Nunes Soares. Eu moro aqui em João Pessoa faz apenas 7 meses. Sou natural daqui de João Pessoa, mas eu fui criada no interior, sítio Jatobá, município de Inatuba. Eu, de infância, fui criada com meu pai, minha mãe, mas meu pai teve muitos irmãos. Foi 18 filhos. 18 filhos. A gente ia crescendo, cada um ia trabalhar nas casas dos outros, para sobreviver. Eu sou Rosicléia da Andréia, né? Voltando, pessoal. Todos esses vídeos, tudo isso vai estar no Moodle, tá? Vocês vão poder acessar, né? Eu recomendo que vocês vejam. É um documentário bem interessante que discute essa questão do racismo. Né? A ideia principal do documentário é discutir o racismo na educação de jovens e adultos, né? E então, esse processo que esses estudantes enfrentaram. Mas o que chama atenção também é a questão da quantidade de mulheres, né? Dentro do racismo, da questão do racismo, a gente vai ver, né, a questão que as mulheres pretas enfrentam ainda uma situação adicional, né, de exclusão, o machismo, o racismo, né, a questão da pobreza, e nesse processo a educação acaba sendo um direito sacrificado, muitas vezes muito cedo. É importante a gente analisar, né, pensar, para que a gente compreenda melhor quem são esses sujeitos que fazem parte da nossa sala de aula. Deixa eu ver aqui. Muito bom. As discussões são muito boas. Excelente, gente. Vamos lá, continuando para a gente encaminhar para as nossas discussões finais. E esse processo, né, a construção de estereótipos contra os estudantes jovens e adultos. O que provoca isso, essa construção nesses nossos sujeitos, né, nesses nossos estudantes? Muitas vezes, esses nossos estudantes acabam largando a educação, né, esse retorno, esse sonho que eles têm de continuar as aulas, voltar às aulas, eles acabam abandonando tudo isso pela questão do estereótipo, né, por enfrentar o preconceito, por se comparar muitas vezes, né, com os outros que têm um conhecimento que foram além no processo de escolarização. Então, o professor tem que ter consciência disso para que ele consiga trabalhar com esse estudante,
fazendo com que essas situações sejam que a turma, né, consiga superar essas situações, né? É muito comum que haja aquele pensamento entre, às vezes, né, vou colocar uma situação que nós tivemos aqui, né? As próprias turmas um pouco mais adiantadas acabaram apresentando preconceito contra as turmas de alfabetização, que são os mais velhos, né? Então, nós tivemos que trabalhar com os estudantes nesse sentido, de compreender que é necessário respeitar, né, o respeito a todos, em primeiro lugar, e também essa compreensão, né, que eles estão num processo de aprendizagem e precisam ser apoiados, né? Então, nós tivemos que realizar um trabalho com os nossos estudantes um pouco mais adiantados, para que isso não acontecesse aqui mesmo, dentro da instituição, né? Então, isso é muito... É preciso ter um olhar muito atento para essas situações. E nesse contexto, né, qual a importância da formação dos professores e professoras comprometidos com a compreensão da diversidade com uma relação dialógica para o ensino da EJA? Como que nós podemos pensar isso, né? Essa importância é fundamental. O professor tem que ter essa compreensão dessa diversidade e trazer essa relação dialógica para o seu cotidiano, né? Provocar, compreender que na EJA, na educação de jovens e adultos, aquela relação tradicional, né, em que o professor fala lá na frente e os alunos copiam, né? Isso não dá certo. Não dá certo na educação comum também, tá, gente? Mas aqui na educação de jovens e adultos, é necessário que nós possamos provocar esses conhecimentos dos estudantes, dar-lhes oportunidade de se apresentar, né? E não ficar lá só mantendo aquela posição que muitas vezes eles já estão acostumados, né? De sujeito passivo, que só ouve e não se coloca. Então, nós precisamos fazer com que eles se apropriem de um novo papel, né? De sujeitos ativos, que são capazes de se colocar, de pensar, de refletir. E para a gente ir terminando, eu coloquei... Travou aí, Raquel? Ah, não, agora foi. Eu coloquei esse painel do Paulo Freire, né? Está no livro também, essa imagem, muito bonita, para que nós possamos compreender o papel da educação nesse contexto, né? A educação como um sol que vai iluminar e aquecer a todos que têm acesso a ela. Ok, gente? É isso. E no próximo tópico, nós vamos discutir currículo, diversidade e inclusão social, daí com a Vanessa. Deixa eu tirar. Então, é isso, né? Alguém quer colocar mais uma questão? Vi que houve uma discussão calorosa aqui no chat. Olha que coisa boa. A professora fica falando, né? E não consegue participar. Na próxima, daí eu vou ficar com o chat, a Vanessa fala. Daí a gente inverte, né, Vanessa? Isso, mas foi muito bacana, né, ver a participação de todo mundo, né? E aí na próxima a gente coloca esses papéis aqui. Eu também fiquei comentando ali com eles, mas que bom, né? Que suscitou bastante conversa, e esse é o propósito mesmo. Maravilha. Muito obrigada, gente. A gente fica muito contente que vocês tenham gostado da aula. Nós procuramos organizar tudo, né, Vanessa? Assim, para que pudéssemos contribuir um pouco para a formação de vocês.
Então, e se alguém quiser colocar alguma coisa, quiser abrir o microfone, fiquem à vontade. Então, só lembrar, né, Glaciela, agora nós temos a atividade 1, já está aberta, né? Uhum. E que qualquer dúvida também podem nos procurar ali, né? Temos as tutoras, né, para auxiliar vocês. Qualquer coisa, a gente entra em contato, tá bom? Como a Vanessa disse, já tem lá no Moodle a atividade 1 aberta. Nós vamos acrescentar lá mais essa aula de hoje, mais algum material, mas já tem bastante coisa lá, tá? Então, não deixem de fazer as atividades. A Raquel tá falando aqui do lado. Nós vamos corrigir o link que está lá no Moodle, vamos corrigir mais alguma coisa. Se vocês verem mais alguma coisa, né, perceberem mais alguma coisa errada lá, nos avisem, tá bom? Que nós vamos corrigindo. Então, muito obrigada, gente, e até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado, professor. Boa noite. Boa noite. Deixa eu fechar a gravação aqui. Boa noite, professor. Boa noite, gente. Até